De volta com o nosso ponto de vista deste domingo, dia 24 de fevereiro, recebendo aqui na primeira parte do programa a presença do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Bezerra. Se você não sabe, agora com a nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa, você pode propor leis através de projetos de iniciativa popular. Através de um aplicativo criado agora através dessa lei, está sendo implementado pelo TRE, você vai poder fazer a sua assinatura eletronicamente, basta baixar o aplicativo. Por enquanto, só para o Android, mas em breve também para o iOS, não é isso, diretor? Sim, sim. A ideia é que todos os cidadãos possam participar de forma mais efetiva do processo legislativo. Exatamente. Qualquer lei relacionada à questão eleitoral. Sim, e da mesma forma essa lei estadual ela permite que outros municípios também façam adesão. Ou seja, a gente agora vai procurar as câmaras municipais para que também cada um adapte sua legislação municipal para poder também permitir o uso desse aplicativo e dar legitimidade também para leis municipais. Atualmente, só o município de Cuiabá nos procurou ainda para poder fazer isso, mas aí nós podemos expandir isso para todos os 141 municípios de Mato Grosso. Por exemplo, enquanto cidadão, sim, eu acho que falta dinheiro no executivo e sobra dinheiro no judiciário e principalmente no legislativo. Na minha opinião, enquanto cidadão, eu posso propor uma lei reduzindo o percentual do repasse constitucional do governo do Estado para o poder judiciário, poder legislativo, por exemplo? Olha, poder propor sim. Agora, se a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal vai aprovar, é outra história, entendeu? Eles não são obrigados a aprovar todas as leis que lá chegarem, entendeu? Mas se eu quiser propor uma lei como essa e começar a coletar assinaturas, vamos supor que eu consiga coletar aí pelo menos 10% das assinaturas, consigo aí 220 mil assinaturas. Vai ter um peso um pouquinho maior na hora, né? As leis populares, elas não têm vício de forma. Por exemplo, algumas leis, por exemplo, uma lei que altere o judiciário, altere a composição do judiciário, só pode ser proposta pelo próprio judiciário. Então você não consegue, como deputado, propor uma lei dessa que ela seria inconstitucional. Entretanto, uma lei popular, ela permite vencer essa barreira. A lei popular permite propor uma lei que altere o judiciário sem que a iniciativa seja do próprio Poder Judiciário. Por exemplo, essa briga aí da vaga do TCE, né? Sim. Homologaram o Maluf e tal, agora o Ministério Público recomendou e vai denunciar, vai entrar com ação aí, no sentido de impedir aí a posse do deputado Guilherme Maluf. Se alguém quiser, pode propor uma lei que mude as regras, ou seja, alguém para ocupar o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não pode ter, por exemplo, como fizeram agora, não pode ser réu. Porque são duas questões, né? Uma é dizer o seguinte, o cara é ficha suja. Não, não é ficha suja. Não é ficha suja. Até semana passada ele não era réu. Tornou-se réu, estranhamente, porque até me estranhou um pouco. Foi só falar em vaga do TCE, aí o Ministério Público ofereceu denúncia e foi acatada a denúncia e ele se tornou réu. Um processo que está lá na mesa deles, lá estou sentado em cima desde 2015. Me causou um pouco de estranheza isso, né? Mas é réu, não é condenado. Tem o direito da defesa e do contraditório. Mas se de repente alguém disser, não, a partir de agora, para ocupar a vaga no TCE, não pode ser respondido a nenhum processo, mesmo que tenha sido inocentado. Isso, se passar lá na Assembleia, não tem nenhum vício de constitucionalidade. Não. Uma lei de iniciativa popular como essa poderia ser proposta sim. Acho muito difícil, por exemplo, talvez a Assembleia aprovar, mas é uma outra questão política, né? Claro. Agora, a força popular, eu sempre digo o seguinte, toda classe política, isso a lei a lei da ficha suja, por exemplo, quando começou a coletar as assinaturas, ninguém acreditava que o Congresso fosse aprovar, e aprovaram. É porque o parlamentar, assim como qualquer político, ele só tem medo do eleitor, entendeu? Isso. Porque ele a cada 4 anos precisa renovar o seu mandato. Uhum. E aí o eleitor, quando tem força política mesmo, como é o caso da lei da ficha limpa, ele consegue pressionar os deputados. Então muitos votaram nessa lei sem concordar com essa lei. Mas, se não votassem, não seriam reeleitos, então eles preferiram votar do que arriscar a sua eleição seguinte.
Então, a população tem uma força que ela desconhece, Verdade. que ela não sabe qual a força que tem. Principalmente no ano que antecede as eleições. Principalmente. Sim. Diretor Nilson, nós estamos falando para toda a região sul e leste, Rondonópolis e região, estamos falando também para a região do Médio Norte, Sinop, Sorriso, toda aquela região ali. E vamos falar um pouco sobre biometria, porque essa biometria foi implantada em alguns municípios no início, e agora como é que está isso? Surgiu a notícia aí, não sei também se é fake news, mas parece que é verdade, que cerca de 50 mil pessoas podem perder os seus títulos no estado de Mato Grosso. Como é que está esse trabalho, essa biometria? O que você teria para falar para principalmente o morador, não apenas daqui da região da Baixada Cuiabana, mas também na região sul e na região do Médio Norte? Então vamos lá. Primeiramente, atualmente o Tribunal Eleitoral já concluiu o processo de revisão biométrica do eleitorado em 34 municípios, ou seja, em 34 deles, todos os 100% dos eleitores estão cadastrados biometricamente. Então, nas próximas eleições, em Cuiabá, por exemplo, nós concluímos o processo logo depois do segundo turno das eleições. Então, nós cancelamos os títulos de Cuiabá e Várzea Grande daquelas pessoas que não compareceram na revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. Então, na eleição de 2020... Por exemplo, eu votei, mas eu não fiz ainda a minha biometria. Seu título está cancelado em Cuiabá. Está cancelado. Se você é um eleitor de Cuiabá, seu título está cancelado. Ou seja, se você não procurar a Justiça Eleitoral até a eleição de 2020 para restabelecer sua inscrição, você não vai conseguir votar na eleição de 2020. E em 2020, em Cuiabá, todos só vão conseguir votar por meio da biometria. E atualmente, neste momento, até o dia 29 de março, o tribunal está fazendo revisão do eleitorado em outros 26 municípios de médio porte do interior do estado de Mato Grosso. Eu vou citar só alguns, porque não daria para relacionar todos aqui, mas os de mais destaque. Nós estamos fazendo em Cáceres, em Barra do Garças, em Tangará da Serra, em Sorriso, ou seja, são municípios grandes em que nós estamos convocando a população a comparecer ao cartório eleitoral e a todos os postos de atendimento eleitoral que foram montados. Da mesma forma que aconteceu em Cuiabá e Várzea Grande, está acontecendo também nesses 26 municípios, para poder fazer a coleta biométrica dos dados. A partir de abril... Isso é importante também por causa da questão das pessoas que falecem, né? Sim. Porque o TRE não tem como cruzar isso, né? Não existe esse cruzamento e às vezes as pessoas podem estar usando esses títulos e votarem no lugar de pessoas que já morreram. Justamente. Então, e hoje, domingo, nós já estamos com um percentual de 59% dos eleitores de todo Mato Grosso cadastrados biometricamente. Com a conclusão da biometria nesses 26 municípios, teremos 60 municípios cadastrados 100% biométricos, né? E chegaremos a uma população de 72% cadastrados biometricamente. O cancelamento dos títulos desses municípios vai acontecer em abril. E eu digo que vai acontecer, sabe por quê? Porque não haverá prorrogação por um motivo simples. Não teremos eleição na sequência. Ou seja, se cancelarmos, não há um prejuízo imediato para esse eleitor. Ele vai poder depois procurar para receber a inscrição. Tem um prejuízo para aquela pessoa que de repente vai prestar um concurso, vai ocupar um cargo público, que depende do título de eleitor regular. Tirar passaporte, tirar diploma de curso superior. Entendeu? Mas aí, na hora que ele precisar, ele pode procurar o cartório eleitoral e restabelecer a inscrição no mesmo dia. Na mesma hora. Na mesma hora. Não paga nada para poder fazer a revisão do eleitorado. Se eu quiser fazer minha biometria amanhã, por exemplo, na segunda-feira, eu posso na Casa da Cidadania, vou lá, eu faço minha biometria? Sim, no caso de Cuiabá, sim, a Casa da Democracia. Mas no interior tem que procurar os cartórios eleitorais. E é importante o eleitor entender que o que está acontecendo é o seguinte: a biometria ela tem dois grandes papéis. O primeiro papel é garantir a unicidade do eleitor, para evitar fraudes na eleição. Sim, sim. A fraude hoje acontece na identificação do eleitor. Qual foi a última vez, sem querer interromper, não esqueça, qual foi a última vez que houve um recadastramento de títulos, por exemplo, no Brasil? Foi em 1986. 86? 86. Olha quantos anos. De lá para cá, quantas pessoas podem ter morrido e quantas pessoas podem estar utilizando o título dessas pessoas? Hoje nós fazemos cruzamento de dados com os dados, por exemplo, dos cartórios de registro civil. Se o cartório registra um óbito lá, uma certidão de óbito, a gente dá baixa no título. Entretanto, nem todo mundo registra uma certidão de óbito. Muita gente morre em sítios, por exemplo, enterra no sítio, não registra certidão de óbito. Então, o cadastramento é por isso também. Mas um outro grande papel, além de garantir a legitimidade, a segurança da eleição, ele vai garantir uma coisa muito mais importante do que isso. Nós temos uma lei aprovada que vai criar o DNI, o novo Documento Nacional de Identidade, a partir dessa grande base biométrica cadastrada pela Justiça Eleitoral. O Documento Único do Futuro,
é o número do seu CPF. Esse vai ser o número do documento. Só que quem vai garantir que você não tenha 2 CPFs é, na verdade, a base biométrica coletada pela Justiça Eleitoral, que está sendo feita agora. Então, no futuro, você vai ter um único documento que vai substituir todos os demais documentos. Carteira de motorista, tudo. RG vai acabar. E você vai poder ter acesso a serviços públicos pela internet. E como que você vai provar que você é Onofre? Por meio do seu cartão. Você vai ter um certificado digital embutido naquilo e vai poder provar, por meio da internet, que você é o Onofre e, por consequência, os serviços públicos tendem a ser mais digitalizados. E aí há uma tendência de, inclusive, encolhimento do tamanho do Estado, ou seja, sim, o Brasil não vai precisar de tantos servidores públicos, por exemplo, a gente vai poder ter uma estrutura bem menor, porque muitos serviços vão ser prestados eletronicamente. Ou seja, há uma tendência, por exemplo, de a gente cobrar menos impostos no futuro. E hoje... É o que está acontecendo com os bancos, por exemplo. Os bancos físicos estão acabando. Sim. E vamos falar um pouquinho, nós estamos tendo a reforma da Previdência agora como um grande tema, né? Um dos grandes problemas desse grande déficit da reforma da Previdência são as fraudes. Ou seja, pessoas que não existem se aposentam, entendeu? E aí alguém recebe por ele de forma indevida, né? Com a biometria, vai acabar isso. Você não vai conseguir ter 2 aposentadorias, por exemplo. Então, estima-se que o Brasil vai economizar algo em torno de 60 bilhões de reais por ano com a implantação da biometria. Tanto é assim que o maior incentivador hoje desse processo biométrico é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele é a pessoa que tem emprestado sua credibilidade para poder incentivar a unificação de documentos e incentivar a implantação do cadastro biométrico. Mas por que isso? Porque ele sabe que isso tem reflexos na economia. Isso vai permitir no futuro ter menos impostos, vai permitir no futuro que os serviços públicos sejam melhores. Então ele sabe disso e isso melhora a economia do Brasil. Que bom. Bom, então você pode estar sem o seu título de eleitor validado. O seu título pode estar cancelado. Tá? Procure imediatamente aí, sem aquela polvorosa toda, né? Não tem necessidade daquela correria que houve antes das eleições, mas é importante que você entenda que se você não procurar, você não está apto a votar nas eleições de 2020. Sim, o eleitor de Quebra-Vargas Grande pode pensar assim, eu votei nas eleições e meu título está ok. Não. O cancelamento aconteceu depois das eleições, aconteceu em dezembro. Então, se você quer saber a situação do seu título, acesse o site do Tribunal da Internet por meio do endereço www.tre-mt.jus.br. Na página inicial do site, você consegue tirar a certidão de quitação eleitoral de forma gratuita, sem pagamento de nada, e você vai saber se a sua situação está regular ou não. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre Caixa 2, porque Caixa 2 está fora do pacote anticrime aí do ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro. E nós temos aqui no nosso estado um caso emblemático aí da ex-juíza e senadora eleita Selma Arruda, né, que a denúncia que recai sobre ela é de Caixa 2, que tenha utilizado recursos financeiros antes das eleições, recursos esses não declarados na sua prestação de contas. O que é, na verdade, então, o que caracteriza, o que diz se é ou não é crime de Caixa 2 numa campanha eleitoral? Então vamos lá, o Caixa 2 não existe só na campanha eleitoral. Muitas empresas utilizam o Caixa 2 para sonegar impostos, por exemplo. Tá? Então, Caixa 2 é tudo aquilo que não está no Caixa 1, né? Ou seja, tudo que não é legal. Tudo que não é legal, tudo que não está declarado oficialmente. Então, numa empresa, por exemplo, você, ao receber o pagamento pela venda de um produto, por exemplo, você tem que contabilizar isso, emitir nota fiscal e contabilizar. Muitas empresas recebem isso em dinheiro, não emitem nota fiscal, ou seja, não colocam na sua contabilidade. Ao não colocar na contabilidade oficial, ele está fazendo um Caixa 2 com o objetivo de sonegar impostos e aí prejudicar todos os cidadãos brasileiros. No caso de campanhas eleitorais, é algo muito semelhante, ou seja, todo candidato ele recebe um CNPJ que separa o CNPJ do candidato do CPF da pessoa física, né? Ou seja, todo o recurso... É uma empresa. É como se fosse uma empresa. Todo o recurso tem que ser arrecadado e depositado nessa conta do CNPJ. Qualquer recurso que você receba em dinheiro ou que você utilize a sua conta pessoa física é considerado Caixa 2.
E aí, no caso de campanhas eleitorais, nós temos, a grosso modo, ou seja, dois tipos de recurso. O recurso em dinheiro, que é depositado nessa conta, e o recurso estimável em dinheiro, quando você não está entregando dinheiro, mas você está entregando um serviço ou um produto que tem um valor monetário. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu utilizo, por exemplo, o meu escritório para poder ser o comitê de campanha. O escritório pertence a mim, pessoa física, né? Então, eu estou, na verdade, alugando ele, não estou cobrando aluguel, mas eu estou alugando ele para eu mesmo, candidato, né? Então, eu deveria declarar na minha prestação de contas de que eu estou num valor estimável em dinheiro. Tipo, se eu fosse alugar meu escritório, quanto ele custaria? É R$1.000? Então, eu devo declarar R$1.000, como se o Nilson, pessoa física, estivesse doando para o Nilson, pessoa jurídica. Ao não fazer essa simples declaração, eu estou, na verdade, fazendo um caixa 2. É mais simples, né? Mas é um tipo de caixa 2. A Justiça Eleitoral, ela faz uma série de cruzamentos para poder verificar seus gastos. Vou dar um exemplo. Você declara gastos com combustível, mas você não declara que tem carro na campanha. Ou seja, esse combustível, então, dá a impressão de que foi utilizado para comprar votos, porque você não tinha carro. Ah, não, mas eu usei meu carro. Não, então você deveria ter declarado de que o seu carro da pessoa física foi emprestado, no caso alugado, para a pessoa jurídica da campanha. Aí você declara que na sua campanha tem 2 carros, aí você apresenta lá um gasto de 2.000 litros de combustível. Ou os 2 carros são a diesel e você tem gasto com gasolina, por exemplo. Também é uma incompatibilidade, né? Então, assim, a análise das prestações de contas é feita uma série de cruzamentos. Por isso, muitos candidatos têm suas contas de campanha reprovadas. Mas, infelizmente, Onofre, quem faz a legislação não é a Justiça Eleitoral. Quem faz a legislação é a própria classe política, por meio dos deputados e senadores do Congresso Nacional. Eles têm legitimidade para poder fazer a legislação eleitoral. E nós, Justiça Eleitoral, somente aplicamos a lei. A lei, ela não prevê muitas punições. Uma delas, que às vezes acontece, é o seguinte, na condenação que o tribunal aplica, obriga ele a devolver o recurso público quando o recurso público tem origem pública, no caso do fundo eleitoral de campanha ou do fundo partidário, que são recursos públicos. Se você aplicar mal esse recurso, você é obrigado a devolvê-los. Vou dar um exemplo. O tribunal, essa semana, condenou um candidato... Será que o PSL vai ter que devolver dinheiro? Então, ele condenou um candidato ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, condenou um candidato no seguinte, ele recebeu dinheiro de recurso público e não prestou contas. Ao não prestar contas, o tribunal condenou a devolver a integralidade dos recursos recebidos. Como ele não prestou contas, ele tem que devolver todo o dinheiro que ele recebeu do Fundo Especial de Campanha, porque é recurso público e, como tal, ele deve aplicá-lo corretamente. E no caso de quando a pessoa faz o gasto na pré-campanha e não declara na campanha, que é o caso da juíza Selma? Então, vamos lá. Eu não vou entrar no caso específico da juíza Selma, mas dizer o seguinte, como eu bem disse, você só pode ter recurso depositado na conta de campanha. A conta de campanha só existe depois que você registrar a sua candidatura. Depois que você passa pela convenção. Quando você passa na convenção, registra a sua candidatura, aí você recebe um CNPJ pelo Tribunal Eleitoral. Aí abre a conta no banco. Esse CNPJ que você tem que abrir a conta. Então, qualquer recurso que você recebeu fora dessa conta é considerado caixa 2. Se você tem recursos anteriores a você ser candidato, é impossível você depositá-los na sua conta de campanha, porque nem existe campanha ainda, nem existem candidatos ainda. Ou seja, isso é considerado um recurso de caixa 2, né? E que é reprovável. Muitos candidatos que assim o fizeram, tiveram suas contas de campanha reprovadas no Tribunal Eleitoral. Isso é uma coisa. No caso específico da juíza Selma, ela tem uma outra ação, a conta dela foi reprovada por unanimidade no tribunal. Ela tem uma outra ação, aí sim, investigação judicial e eleitoral, que está verificando o abuso de poder econômico, está verificando outros fatores que não foi julgado ainda. E isso pode, se ela for condenada, resultar na cassação do seu registro, na cassação do seu mandato. Mas lembrando que isso só pode acontecer pela legislação eleitoral após o trânsito em julgado. Caso haja recurso ao TSE, somente depois do julgamento final no TSE é que poderíamos aplicar no caso de cassação. Nós tivemos um caso aqui, nós temos um caso aqui do ex-senador e deputado federal José Medeiros, negócio de uma ata que envolvia Paulo Fiuza. Quem era primeiro suplente do Pedro Táxi? Era José Medeiros ou Fiuza? E ficou essa briga aí,
No final do mandato, no final do ano passado, até foi determinado afastamento do senador, então senador José Medeiros, para dar posse para o Fiuza. Ele entrou com recurso e conseguiu se manter. Ou seja, um troço que rolou 8 anos. Nesse caso da juíza Selma, nós podemos esperar também que termine o mandato e não seja resolvida a situação, ou, na sua opinião, a coisa está sendo um pouco mais séria agora? Então vamos lá. O tribunal implantou para as eleições de 2018 o processo judicial eletrônico. Significa o quê? Que todos os processos das eleições, não só a prestação de contas, o registro de candidaturas, as ações de investigação judicial eleitoral, qualquer tipo de ação que foi proposta nas eleições de 2018, elas tramitam eletronicamente por meio dos processos. Uma série de incidentes aconteceram naquele processo da ata que você mencionou aqui agora. Eu vou dizer só exemplo de um incidente que aconteceu e que isso é impossível de acontecer agora. Primeiro que o processo judicial eletrônico ele é muito mais sério do que o processo físico, né? E incidentes acontecem menos. Naquela situação, um incidente que aconteceu foi o sumiço do original da ata. A Polícia Federal precisava fazer, por exemplo, uma perícia na ata. E aí ela falou, não posso fazer uma perícia em cópia, eu tenho que fazer uma perícia no original, e ninguém achava o original. Nós perdemos meses e meses procurando esse original, tá? E ninguém achava esse original. No processo judicial eletrônico, isso não acontece. Porque é tudo eletrônico, você não consegue tirar de dentro do processo uma página. Hoje, no processo físico, você consegue trocar uma página, rasurar uma página, entendeu? No processo eletrônico, isso não acontece. Então, esse tipo de incidente não vai acontecer nunca mais na história da Justiça Eleitoral. A tendência, como eu te disse, é que o processo da Justiça Selma aqui em Mato Grosso seja julgado até abril de 2019. Eu digo uma tendência porque uma série de incidentes podem acontecer. Daqui a 2 meses, então. Entendeu? Daqui a pouquinho, 1 mês, 2 meses. Deve ser julgado esse processo. E aí ela, se houver se recurso for julgada, condenado, ela pode recorrer, mas já recorre lá no superior. No Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? E só pode dar cumprimento às decisões depois do trânsito em julgado no TSE. E se ela for, por exemplo, recorreu e perde no Tribunal Superior Eleitoral, o que pode acontecer? Novas eleições, o suplente dela assume, ou o segundo, no caso, o terceiro colocado, porque o Fávaro está doidinho aí, né? Está doidinho, ele quer que casse ela, que não tem eleição, que ele herde a vaga. Há essa possibilidade? Então, vamos lá. A ação ela não é contra a juíza Selma, a ação é contra a chapa que a juíza Selma encabeça. Ou então, seja, caso haja ela e os dois suplentes. Caso haja cassação, a cassação ocorrerá para toda a chapa e não somente para ela. Então, não existe a possibilidade do suplente dela assumir a titularidade do Senado Federal. O que pode acontecer no caso de cassação, e volto a repetir, isso é apenas uma hipótese, o processo ainda vai ser julgado pelos membros do Tribunal Eleitoral, ainda vai ser julgado pelos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, são só especulações da imprensa, tá? Ninguém está condenando ela aqui, nem absolvendo ela, tá? Então, ela está passando pelo devido processo legal para que ela possa ser julgada com segurança. Caso isso ocorra, não assume o terceiro colocado das eleições. Por quê? O Código Eleitoral ele separa 2 tipos de eleição: eleições proporcionais e eleições majoritárias. No caso de eleições proporcionais, que são deputado federal, estadual e vereador, caso haja cassação, chama o próximo da chapa. Suplente. Tá? O suplente. Então, o primeiro suplente assume a titularidade. Tá? Em qualquer hipótese de afastamento de um titular, o primeiro suplente assume a titularidade. No caso de proporcional. Né? Eleição proporcional. Eleições majoritárias, presidente da República, governador, prefeito e senador, não existe essa possibilidade. Vou dar um exemplo. Se você caça uma chapa de presidente da República, o segundo colocado não assume. São feitas novas eleições. Então, caso isso ocorra, segundo o que consta no Código Eleitoral, o Tribunal Eleitoral teria de 20 a 40 dias para poder estabelecer as regras e agendar novas eleições. Um novo pleito para escolher uma nova chapa ao Senado Federal, para poder apenas cumprir o tempo restante para o término do mandato. Como o mandato do Senado Federal são de 8 anos, então digamos que essa hipótese, como eu disse, é só uma hipótese, depois de 1 ano de mandato, o tribunal casse o registro de forma definitiva, faça novas eleições, aquele senador eleito, aquela chapa ao Senado Federal, apenas cumpriria 7 anos de mandato até a conclusão dos 8 anos de mandato.
E se de repente ela for cassado o mandato dela, mas ela não sofrer nenhuma sanção, como foi o caso da Dilma. A Dilma foi cassada, mas não perdeu seus direitos políticos. Ela pode se candidatar novamente? Caso isso ocorra, ela pode se candidatar novamente, sim. Só que ela não pode se candidatar novamente para o mesmo cargo. Ela pode candidatar novamente para uma outra eleição. Então a Dilma ela foi candidata em uma outra eleição, no caso ao Senado Federal, em Minas Gerais. Então isso pode. O que não pode fazer é no mesmo eleição. Vou dar um exemplo para você. Nós teremos agora, no dia 7 de abril de 2019, 2 eleições para prefeito. Porque o Tribunal Eleitoral cassou o mandato das chapas de prefeito. Eu digo a chapa porque é prefeito e vice, né? Então, teremos novas eleições no município de Bom Jesus do Araguaia e no município de Ribeirão Cascalheira, no próximo dia 7 de abril, um domingo, né? Os candidatos que deram causa à cassação, né, eles não podem se beneficiar dessa eleição. Então, nessa eleição, eles não podem ser candidatos, né? Então, já os demais candidatos que perderam a eleição podem ser candidatos, sim. Mas quem deu causa à realização da nova eleição não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Ok. Bom, batemos um papo aqui com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Nilson Bezerra. Diretor, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por atender ao convite da nossa produção. Parabéns e estamos aqui sempre à disposição do TRE para divulgar iniciativas como essa aqui. Espero que em breve tenhamos já o aplicativo funcionando na sua integralidade, tanto no sistema Android como também no iOS. E eu vou pensar bastante aqui, quem sabe puxar a fila aqui de pelo menos uma lei de iniciativa popular. Muito obrigado por ter um tempo para suas considerações finais. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de poder conversar com o nosso cliente, nosso cidadão eleitor. E eu vou destacar só 2 pontos. Primeiro, em relação à biometria. O Tribunal atualmente está fazendo biometria em 26 municípios mato-grossenses, de médio porte no interior de Mato Grosso. E não deixe para a última hora. O prazo final é no dia 29 de março. E caso você não compareça, qualquer que seja o percentual de atendimento, o tribunal vai cancelar no mês de abril o seu título. E como tal, você vai ter prejuízos na sua vida civil. Como, por exemplo, não poder tirar passaporte, não poder se diplomar em curso superior, não poder tomar posse no concurso público. Aqueles que passarem no Enem, não vai poder se matricular na universidade pública. Tem uma série de consequências na sua vida civil. Então é importante que você compareça o quanto antes para evitar filas no prazo final que vai acontecer. Além disso, dá um destaque especial a esse aplicativo, o Soberano, que você pode fazer o download a partir do site internet do tribunal e que vai permitir uma maior participação popular das pessoas. A gente fica reclamando muito da classe política, mas você tem que participar muito mais. O povo tem o poder nas mãos, mas ele infelizmente não sabe exercê-lo. Eu espero que você possa, a partir desse aplicativo, ter uma nova consciência política de maior participação popular. Era isso. Tem que entrar lá no site do TRE. Qual que é o endereço eletrônico do TRE mesmo? www.tre-mt.jus.br ou direto na loja de aplicativos, por enquanto só para Android. Na sua loja de aplicativos, você pode procurar a palavra soberano. Então, pessoal, www.tre-mt.jus.br ou na sua loja de aplicativos, como é que é o nome aí, nos iCloud da vida, né? Soberano. Obrigado, Nilson. Obrigado mais uma vez. E daqui a pouquinho a gente volta falando de esportes. Vamos bater um papo aqui com o secretário adjunto de esportes do estado de Mato Grosso.